Salve, salve galera, salve povo abençoado. Eu sou Marcelo Conte e tá começando o nosso Pode Crer. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Eliana Conte e espero que vocês estejam prontos para essa conversa. Show de bola, solta a vinheta aí. Com o meu Deus eu vou, na força dele eu vou, no nome dele eu vou, ninguém vai me parar. Maravilha, maravilha. É o seguinte, a gente tem falado aí por algum tempo já, cerca de 2 anos aproximadamente, né, do Pode Crer. É um projeto que ficou no papel por muito tempo. E nesse último mês Deus falou, agora vai começar. E eu já nem queria tanto mais, né? Ele falou, não, sou eu que mando na parada, agora vai acontecer. Então estamos inaugurando o nosso primeiro programa com um convidado assim que pra gente é uma grande honra ter a sua presença, porque a gente te acompanha, a gente tá por dentro do que tá acontecendo no nosso país, no nosso mundo. E eu vou falar pra vocês, ele é pastor, produtor musical, compositor, cantor, chefe de família e ainda candidato a deputado federal. E servo de uma série da Eliana. Eita Deus! Com vocês, Wesley Ross. Fala, gente. Prazer estar aqui com vocês no podcast. Eu acho maravilhoso essa iniciativa. A gente trazer informação que hoje a linguagem do podcast ela substituiu até as grandes mídias, né? O papo ficou mais aberto, ficou mais verdadeiro, ficou mais formal. Eu achei muito legal. Já que as grandes mídias não querem mais trazer a informação correta, porque não recebem para isso, não sei por que você tem que receber para falar uma verdade. Já fala a verdade, sim. Então, abriram-se portas para toda essa gama de informadores, de jornalistas anônimos, digamos assim, mas que tem verdade, que tem evangelho, que é legal. E a gente viu o mundo crescer com os podcasts, né? Então, parabéns, já que é uma estreia, eu tô... É estreia. Que isso? A gente guardou o melhor pro começo, né? Que legal! O vinho bom que veio no final, nesse caso, é o melhor pro começo. Que legal, né? que legal. Obrigado pelo convite, gente. A gente que agradece Seja bem-vindo. a sua presença aí. Wesley, a gente... Falando disso, da questão do podcast, né? Tem acontecido muito, assim, do pessoal simplesmente fechar e passar aquilo que eles querem, né? Então, quando a gente pensou no podcast, a ideia foi... Quando eu tive a ideia, assim, foi um testemunho num outro podcast, só que não existia nada voltado pra galera gospel, pra galera de Deus, né? O povo de Deus mesmo. Então, você tinha muito conteúdo bom, mas entrava um monte de palavrão no meio, um monte de mau exemplo. A gente sabe que a gente... E como é que você vai pegar um corte disso para espalhar para os jovens da igreja, para o adolescente da igreja? Não vira. Ficava preso. Então, a gente teve, assim, um lapso que foi... ou eu vou ser consumidor, ou vou ser fornecedor de conteúdo. Então, a gente decidiu fornecer, né? Que legal. Entrar um pouco aí para trazer isso pra galera. Parabéns. E aí, Muito Gá? bom. Exatamente. E eu queria aproveitar aqui e tirar uma dúvida. Como que é ser filho de pastor e, além de ser filho de pastor, ter filhos que, além de te ver como pai, também te enxergam como um pastor? Uau. É uma pergunta... Qual que é a experiência? Eu tive uma experiência assim, muito louca, que meu pai já dorme no Senhor. E meu pai era um pastor muito simples, meu pai é um pastor que ele não conheceu os status de uma hierarquia pastoral, sacerdotal, de grande liderança, ele não teve. Ele é um pastor simples, de uma favelinha, de uma igrejinha que ele construiu, pertenceu ao ministério, então como era terreno da prefeitura, a igreja não podia comprar o terreno, não podia investir em material. Então ele tinha que ser aquela ajuda dos irmãos, os irmãos fazendo, e vamos lá, quem é o pedreiro que vai acontecer? O pedreiro é o pastor Renato. Não, vamos levantar a casa do Senhor. Então a minha escola ela foi muito orgânica, assim, de você ver os irmãos emprestarem cadeiras para fazer os cultos, a gente tem que ir de barraco em barraco pedir as cadeiras. Então me tornei obreiro criança, né? A gente era criança e ia na casa do povo pegar a cadeira. Ô, dona Maria, peça a cadeira pra fazer o culto. Dona Joana, no final do culto era uma bagunça. Mas botaram a cadeira aqui que não é a minha, cadê minhas cadeiras? Tinha que ir barraco e barraco buscar. Devolver as cadeiras. Eu já... Quem nunca?
Era uma loucura. Então meu pai era um pastor que ele nunca viu salário pastoral, nunca viu uma ordenação salarial. Um homem humilde. Então, assim, mas o exemplo de vida dele, de pedreiro, de minha mãe doméstica, e você tá a 50 metros da boca de fumo, e você tem que ser exemplo para os coleguinhas e estar na igreja. Então, assim, em todas as áreas da minha vida, eu tive que, forçadamente, de um jeito muito severo, pelo meu pai, ser o crente que ele queria que eu fosse. Né? Então, você tem que estar no grupinho das crianças, você tem que ser. Então, assim, todas as etapas da minha vida eu fui líder de criança, líder de adolescente, líder de jovens. Então, evangelismo da rua. Hoje a gente tem LED, som, fumaça, palco. Sim. Antigamente, nego, velho, era a praça na rua, Praça uma caixinha velha que dava choque na boca, os bêbados dançando e você não podia rir, senão tomava tapa na orelha. Que loucura, né? E eu ali tocando, né? Foi na cruz, onde o dia eu mesmo. Também você tem que ficar quieto e abraçar. Né? E o catarrão descendo, se abraçando, chorando junto. E é filho do pastor, não faz não pra tu ver. E meu pai era aquele que ele sabia dar uns cascudo gospel. Não, ele dava. Dava uns oricanta lá, manaia no pé da orelha, dava. Meu pai era. Então hoje, quando eu tenho meus filhos, que hoje nós estamos numa geração mais high-tech, você tem a geração dos tablets, da internet, né? Então você vê o filho. Então a gente fica o tempo todo com outro tipo de atenção. Hoje é atenção, o que estão assistindo, o que estão vendo, o conteúdo que está chegando. A gente sabe que a educação dos filhos hoje ela é toda maximizada nas escolas, então você tem uma escola toda socialista, toda comunista. Então, que matéria, o que o professor está falando, o que está chegando, o que você está vendo. Então, hoje mudou um pouco. Hoje eu acabo fundindo a política com o evangelho, porque eu percebi que o pai cristão ele está perdendo o controle dos filhos. Totalmente, porque o tablet ganhou esse espaço da educação. Espaço do pai. O celular ganhou esse espaço do pai. E o pai não está na escola vendo o que aquele professor fumador de maconha está ensinando para o teu filho. Então, essa é a grande verdade. Então, hoje a atenção é quadriplicada. Hoje eu redobrei. Não é só uma atenção de um pai cristão. É de um pai militante de direita. Hoje eu sou um general de direita dentro de casa. Boa. E assim, o tablet tomou o lugar dos pais para os filhos, mas também tomou o lugar dos filhos para os pais, né? Yes. Porque tem muito pai também, e aí a gente fala, tudo que a gente fala, a gente vive, né? A gente vai buscando que estão enfiados no celular e não consegue olhar pro filho em volta, né? E aí vai deixando mais ainda na mão, né? Eu trabalho muito com mídia digital, eu estou muito antenado com o que está acontecendo nas redes sociais, eu fico muito preocupado com isso. Inclusive agora um convite que eu tive e se concretizar eu tiver que estar, realmente assumir o que Deus vai colocar em minhas mãos, eu tive que mudar minha vida. Eu vou ter que morar em Brasília para não ter que morar em São Paulo por conta da minha família. Porque eu penso que eu estou soluçando, gente, vocês estão vendo, né? Eu penso que se eu tiver que estar... É emoção ele estar com a gente aqui hoje. Eu nunca tive negócio de soluço, agora estou soluçando. É emocionado. Emocionado. Então eu penso que se eu ganho uma eleição e eu tenho que estar em plenário de terça a quinta-feira, então na quarta-feira eu volto para São Paulo, então na terça a quinta, então na sexta eu volto para São Paulo. Sábado e domingo eu teria que estar com a minha família. Só que aí eu corro um erro que Davi cometeu. Eu não quero cometer o erro de Davi. Davi, quando assumiu o trono, ele parou de tocar harpa. Eu não quero parar de tocar harpa. Então, sábado e domingo, eu quero estar na casa do Senhor. Vou estar em algum lugar pelo Brasil, cantando, ministrando, pregando, porque eu posso estar parlamentar um dia. Sim. Mas eu não sou. Eu sou um servo do Senhor, eu sou um ministro do Evangelho. Então, eu sei o que eu estou e o que eu sou. Sim. Né? Então, para eu ser, quando é que eu vou ver minha família? Na segunda-feira? E na terça eu tenho que voltar então para Brasília, para estar e tal. Aí eu parei, pensei, falei, poxa, então terça, quinta plenário, sexta viagem, sábado eu estou no altar do Senhor, ganhei a eleição e perdi minha família. Vou morar em Brasília. Aí eu estou com a minha família segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pego minha esposa e a gente vai. Principal ministério, fazer... né? Acabou. Não então, tem jeito, né? Estou fazendo toda essa mudança de logística, de geografia, de vida, de trabalho, de tudo, caso se concretize, por salvar minha família. Por saber que hoje não existe um caminho que você ganhe, nem dinheiro, por nada que substitua você ter uma base alicerçada com a sua família. Você, esposa, filhos. Então, essa é a minha decisão dolorosa, né? Esse é o lado dolorido mesmo, que eu tive que sentar com funcionários, olha, vai mudar,
vamos mexer em tudo. Mas 25 anos jogado praticamente no lixo pra gente recomeçar algo que Deus está dando um start novo e vai ser assim. E como que foi esse chamado aí? Como que surgiu essa conversa pra receber esse chamado, né? Esse chamado Pra de... política? Pra política, Cara. exatamente isso. Marcelo, não sei. Eu vou ser sincero, tudo a gente projeta, a gente programa e nada foi programado. Nada. Como que eu posso dizer? Eu tenho uma caminhada já há algum tempo com ministrações, palestras. Eu ministro muito para músicos, por ser produtor musical. Então eu pego o maestro, o produtor, o pastor, eu bato no liquidificador e trago um conteúdo para a igreja que pastor não tem obrigação de trazer. Às vezes o pastor não conhece de música, então acaba se tornando uma ferramenta de suporte. Então com isso, eu comecei a viajar Brasil, Europa, Estados Unidos, mas muitos lugares, levando seminário, conferência. E com isso eu fui ganhando pessoas que foram vendo esse conteúdo. Aparentemente nada com política. Mas eu tinha ali minhas análises, minhas opiniões. Então eu nunca externei elas também, nem em vídeo, nem nada. Mas eu sempre falava. E não tinha voz, não tinha uma vitrine para isso. Não tinha foco também, porque o foco era falar de louvor, adoração, música e etc, etc. E quando eu estou no culto domingo, eu esqueço de música e acabo. Eu sou o pregador, eu sou. Então, assim, é coisa de igreja. Condução do É Espírito. coisa da igreja, condução do Espírito, pronto. Mas em algumas dessas ministrações, aconteceu que pessoas assistiram ao longo desses 15, 20 anos. Uma pessoa que assistiu ficou impactada, comprou livros meu, comprou material, passou a me seguir. Nunca imaginei que ela fosse ser ministra um dia, foi a Damares. Oh, você te acompanha há 15 anos, olha, eu comprei o seu CD, não sei na onde. Aí você vê, eu tive um outro episódio com pessoas que me acompanharam ministerialmente, por exemplo, Denise Lorenzoni, esposa do Onyx Lorenzoni. A própria Michelle, que viu os trabalhos sociais que eu faço no Haiti e tal. Nossa, sensacional. E não tinha nada a ver com política. Tinha a ver com o ministério que o Wesley estava exercendo. Com vida, né? Então, por exemplo, o Mário Frias. Mário Frias, ele estando na pasta da cultura como o secretário-maior da cultura, mas ele tinha um estúdio de gravação, na época de ator, lá no Rio de Janeiro. Então, ligado em música, ele via meus solos de guitarra, meus arranjos. Aí um dia ele soltou um stories fazendo lá, cara, eu sou fã desse cara, o Wesley Rocha e tal. Pô, aí eu falei, vou chamar esse cara. Chamei, quando eu chamei, pronto. Então você tem que vir pra cá, você é da cultura gospel, vamos levantar a cultura pro cristão, cara, vambora, eu tô aqui agora, eu assumi a página, tinha acabado de acontecer a transição da Regina Duarte pro Mário Frias. Sim. Aí eu fui parar lá dentro, quer dizer, quando eu tava lá dentro, aí amigo do Hélio, que sou amigo do fulano, quando eu vi, eu falei, Deus vem construindo aí há um bom tempo uma amizade de pessoas que foram se encontrar onde? Em Brasília. Lá estava meu amigo Hélio Negão, lá estava meu amigo Mário Frias, lá estava Damares, que estava... Aí eu vi que era Deus costurando a coisa e não tinha nada a ver com política. Então você vê que os caminhos de Deus é muito baseado em propósito, nunca tem aquela coisa lógica, óbvia, né? E você não sabe quem é. Eu estou com uma pessoa 10 anos atrás comprando um livro no CD, eu não sei se ela vai ser uma ministra daqui 10 anos. E é! Então, de repente, nesse ambiente, a gente junto ali, eu com o violão, puxa, vim cantar aqui na sessão solene, aqui no Palácio do Planalto. Aí quando eu olho para trás, tá todos os ministros, tá o presidente. Aí o presidente já me seguia por causa de vídeos viralizados, porque eu comecei a falar naquela época de Black Lives Matter. Eu comecei a falar umas coisas que se vocês, por exemplo, vocês são mais branquinhos aqui, se vocês falam, dá mal. Dá ruim. Não, agora imagina no tribunal, eu batendo no vitimista, e você imagina no tribunal, o juiz fala assim, então que entra o acusado, o racista, entra aí, o negão. Eu me defendo em qualquer tribunal. Só que não, né? Então, assim que aconteceu. Aconteceu que os vídeos foram viralizando, as mensagens, então não foi propriamente política. Não foi, né? Mas as pessoas da política são pessoas de Deus, que tá ali, tá pastor, tá pastora. O Onyx Lorenzoni é um pastorzão que todo dia 7 da manhã, ele, a Denise Lorenzoni, liga a live, prega, ministra. Então você vê que é um governo que você vê que está emparelhado em fazer as coisas em prol do reino. Isso é muito bonito. Debaixo da palavra, né? Isso É muito bonito. Então, com isso, eu acabei tendo o convite do presidente por conhecer o que eu faço. Ele falou uma coisa muito séria para mim. Ele me chamou na mesa, sentou comigo. Ficou assim, ele, o Hélio Negão, segurança. Eu até posto umas fotos de vez em quando nessa reunião particular nossa. Ele falou assim, cara, o que eu acho interessante em você é que você sem ser, você faz. Imagina se você Você sem ser, você faz. Você tem ONG? Eu falei, não. Você tem associação? Não. Tem fundação? Você tem nada, pô. E vai lá pro Haiti, vai pra Cacolândia, aí você faz o trabalho. Eu parei e pensei, falei, se você sem ser faz, imagina você sendo. Imagina sendo. Aí foi a hora que ele me soltou uma frase no vídeo, que todo mundo viu, que ele falou, se os bons se omitirem, os maus prevalecerão. Aquilo mexeu comigo, aquilo bagunçou minha cabeça. Porque, imagina, você
Exemplo, vai, você tem um evento, show de prefeitura, show subsidiado, aí vem, sei lá, 40 mil, 50 mil, que é o contrato de uma contratação de uma prefeitura. Tem meses que às vezes, sei lá, 3, 4, 5 shows. Você vive muito bem, você paga toda a sua estrutura, você paga teu pessoal. Que maravilha, uau, que dinheiro abençoado, que lindo. Tem gente que não concorda, mas o do mundo tá levando meio milhão para um show, enquanto o gospel, dá 30 mil, dá 40, mas amém. Tá lá os 30, 40 para 3, 4 shows. Aí você vai abandonar isso para você ter que ser um parlamentar. O nego vai xingar você, vai xingar tua mãe, vai te chamar de corrupto, você fazendo as coisas certas. Sempre. Ganhando 10 vezes menos. Então é um retrocesso financeiro. Tem que falar, por causa de dinheiro. Não, por causa de dinheiro, jamais. Fico onde eu tô. Eu tenho um estúdio de gravação, graças a Deus, que hoje vem gente do mundo inteiro gravar no meu estúdio. Então você pega uma música, sei lá, 8, 9, 10 mil. O cara vai fazer 5 músicas, foi 50 mil, um cliente. Então, às vezes 10, 12, 13 clientes no mês. Salva, é uma estrutura. Tem lá um prédio, os músicos e tal. Salva a estrutura. O que eu quero caçar com política na minha cabeça? Fala pra mim. Do nada. De verdade. Então, eu entendo que é um propósito, é um chamado. Quando ele disse, se os bons se omitirem. Eu falei, cara, a gente faz papel de bonzinho na igreja, critica. Não, mas a política é um lugar sujo, a política é... Tá. Uma pessoa perguntou pra mim numa palestra, Wesley, você se corromperia? Eu perguntei pra ele, tá, e você se corromperia? Não, perguntei pra você, eu falei, eu te devolvi a pergunta. Simples. É óbvio que ele, no padrão de honestidade, ele vai dizer o quê? Não, eu não... O que faz você pensar que você não se corrompe por você ser muito honesto e todos os demais são desonestos e vão se corromper? Só Exato. você. Só pelo fato de ter um pastor, de ter um... Você entendeu? É. Então, você começa a entender a ignorância das pessoas, porque eles se aceitam ser dominados por tudo aquilo que o diabo fala, eu vou dominar sobre você, e ele tem capacidade de sentar lá para dizer, não, então eu sou honesto o suficiente, eu vou fazer. Ele não faz. Então, ou seja, a gente deixa Satanás dominar, entrega para o diabo, fala que Deus não participa disso, que a igreja não participa disso, mas quem prega o conservadorismo, quem prega a administração, quem prega a ordem, porque a política nada mais é do que a política, a ciência de organizar. Exatamente. Quem prega tudo isso, no lar, na casa, na empresa, onde tem política, onde tem hierarquia, tem que ter política. É a política da igreja, a política do lar, a política da empresa. É o crente. Tudo faz parte É o disso, crente, né? o cara mais organizado que fez isso para a organização é Deus. Bota um homem para governar, vai governar sobre as aves do campo, vai governar sobre os peixes, vai governar, dá uma palavra de governo pro homem. Tem Jetros, né? Cabeça de santo. Ô, Jetro foi o principal político, foi quem inseriu, falou, cara, você vai ficar doido aqui no deserto. Começa a colocar números para administrar para você e te traz só resultados. Cabeça de tantos, De mil, chefe de mil, chefe de 100, chefe de 50. Vai, né? Então, Jetro foi Organização. foi um Né? grande exemplo. Aí o cara fala, mas e Jesus nessa história? Jesus é o governador do mundo, irmão. É o político maior. E vai voltar para governar E tudo. vai voltar para tomar conta de tudo Amém. isso aí. Amém. Ele é o E cara. aproveitando a deixa, você falou que seu pai, né, voltando um pouquinho, ele era bem rígido, né? Muito. E o que não te levou a querer tomar um caminho totalmente ao contrário daquilo que ele, aspas, forçava você a seguir? Porque hoje em dia a geração, uma frase que eu adoro é assim, Deus te chamou para ser sal da terra, não Nutella. Então, tipo assim, seu pai, se tivesse nos tempos de hoje, tinha... Né? Mas o meu pai era mais um conservadorismo religioso. Né? Não era nem tanto cristão, era uma coisa mais de dogmas e costumes e aquela coisa mais de doutrina da igreja. Que tem que ser respeitado. Quem tá lá tem que aceitar, porque a pessoa peca. Eu peco porque eu tô usando calça, não usei saia. Não, irmão, você peca porque você é desobediente. Exato. Vai pra igreja que usa calça que você vai estar de boa. Exatamente. Boa. É simples. Exatamente. Então você não tá pegando por causa da calça, por causa da saia. Sua igreja é rígida? É, mas quem colocou a autoridade? Foi o meu pastor, pronto, tem que ser respeitado. No colégio militar você desrespeitaria. Não tem a ver com religião, é doutrina. Num colégio cívico-militar, se você não vai com aquela vestimenta, você tá pecando, porque você tá infringindo a lei e a palavra fala que você tá sujeito à autoridade. Não, sujeito à autoridade. Ah, mas eu não curto, então vai pra igreja onde você possa curtir, saia debaixo da paz, tá tudo certo. Vai deixar de ser pecado, você vai usar sua calça de boa. Exatamente. Boa. Pronto. Então, meu pai, ele era severo com isso, mas era muito mais religioso. Depois, no fim da vida, meu pai foi para a igreja onde a gente era... A igreja que o adotou, que o apadrinhou, tinha uma mente muito aberta para isso. Então, ele viu a ignorância a qual ele viveu. Ele Conseguiu se... conseguiu. Assim, no tempo de um pastor mais severo,
ele desconstruiu muita gente desviou por causa daquela coisa da falta do carinho, do amor e exclusão de igreja. Então, no fim da vida, ele se arrependeu muito, porque ele conheceu um evangelho de gente tão liberta, tão em Deus, que não tinha nada a ver com aquelas coisas que eram doutrinas religiosas de dentro da casa. Sai daquela casca, né? E aí você, enquanto jovem, na infância, fazia parte dos ministérios e estava lá carregando cadeira, sendo um mini obreiro, adolescência. Mas nesse tempo, você já tinha experiências pessoais com Deus? Ou você fazia, muitas. já tinha assim uma experiência sua com Deus? Muitos, de todos os aspectos, de curas, de Deus falar e acontecer assim, coisas absurdas. Você via isso, você vivia isso, né? A gente via com muito mais gerência do que vê hoje. Já teve gente passar na porta de casa e a gente sem ter o que comer. E assim, 4 crianças em casa, minha mãe chorando, meu pai viajando, e a gente sem dinheiro, e do nada, uma pessoa bateu na porta, né? do nada, sem telefone, sem internet, numa época que não tinha nada. Batei e falei, mano, tava no mercado, Deus me incomodou, mandou fazer essas 3 sacolas e trazer pra você. São umas coisas assim, e cura, e o que Deus falava através de pessoas. Olha, eu vi esse menino assim, não dava 15 dias, estava acontecendo do jeito que fez. Assim, se eu falar detalhes, a gente tem que ter um podcast enorme. Aí você já vinha, então não fazia só debaixo da obediência. Deus ali, você já tinha uma ligação. Não era neto de Deus, era filho de Deus. Não, sempre uma direção muito espiritual a tudo que seria. Exemplo, meu brinquedo, eu não tinha brinquedo na favela, eu fabricava minhas guitarras, desenhava minhas caixinhas de som com caixa de papelão. Eu inventava meus microfones, ficava brincando de cutinho. E aí aquele equipamento todo que eu tinha de caixa de papelão, que eu inventava, aquela coisa toda, era meu estúdio. O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um estúdio de gravação, que eu gravo os maiores nomes do Brasil. Então, Deus o tempo todo na minha vida me direcionando. E quando ele me chamou e me falou há anos atrás que eu teria um convite, que eu assentaria em mesa de príncipes, que o rei me convidaria e que eu não poderia dizer não, que tinha um projeto. Eu escutei isso com 16 anos, 17 anos, 18 anos, 20 anos. Então, quando você recebe um convite de um presidente, você lembra, é o convite do rei. Mas vamos fazer o seguinte, teve um convite aí, né? Teve um convite, né? Teve um convite. Então, pra você que tá em casa aí, Federal, acompanha esse convite, vai passar aqui na tela enquanto a gente vai bater. Vai passar. Para quem quer fazer a coisa certa, não é fácil. Quem sabe a dificuldade que eu tenho na presidência. Porque você quer fazer a coisa certa. E a gente precisa de apoio do parlamento. Deputado, senador, no caso, um convite para deputado federal. Bora, pô! Aí, ó, você acabou de ver o convite. Uau. O que a gente fala pro homem desse? Você não aceitou esse convite não, né? Como é que fala não pro cara desse? Me fala, cara. Sabe o que eu penso? Vou ser bem sincero pra você. O povo chama de negacionista o homem que comprou todas as vacinas que tá no braço das pessoas. O povo chama de homofóbico o homem que nunca levantou a mão para um gay, para uma lésbica, nunca fez um desgoverno para gay e para lésbica, sempre combateu a ideologia de gênero na escola, protegendo o seu filho. O filho de quem está reclamando, chamando ele de homofóbico. Então, você vê que é um racista, que tem lá o Hélio Negão, que é amigo, e convida eu no vídeo, você viu agora, um negão para vir. Inclusive ele fala negão, né? Ô negão, você viu no vídeo ali, se eu fosse, eu poderia processar ele se eu fosse um preto mimimi, pô. Eu acho que preto é um petzinho na coleira da esquerda, né? Então, eu vi o carinho, eu vi o amor, eu vi a simplicidade, mas é um racista, é um machista que tem um governo, graças a Deus, bem controlado por uma mulher de Deus, porque ele deixa ela governar com ele, com a mentalidade de Deus. Verdade. Você tem uma Damares, você tem... olha quantas mulheres comportam o governo. Sim. Com alto respeito desse cara. Então, você percebe assim, como que eu não vou amar um cara que tomou uma facada? Podia ter desistido de mim. Pô, vou tomar facada para ganhar o quê? 50 mil reais por mês, porque é o salário de um presidente? Se eu trabalhar se ele trabalhar na loja do filho dele, do Flávio Bolsonaro... Qualquer coisa que ele quiser. Na vida, ele ganha muito mais. Esse cara não desistiu de mim, por que eu vou desistir dele? Exato. Então não tem como falar não pro convite desse. O convite que ele recebeu foi de Deus, e o seu convite... meu irmão, aí... Você entendeu? Foi um porta-voz de Deus para ativar em mim aquilo que Deus queria ativar, e eu aceitei. E eu sei que algo muito bom vai vir através desse convite. Em nome de Jesus. Porque a igreja ela pensa que temos que ter um defensor da igreja na bancada. Não. O cara perguntou assim, qual projeto você tem para a igreja? Nenhum. E você não vai ter algum projeto nenhum. A igreja faz parte, a igreja faz parte de uma sociedade. Isso seria privilégio. Sim. Colocar um projeto para a igreja é privilégio.
Então, se eu tenho um projeto para a igreja, eu vou ter que esperar que venha um candidato do Urubá, do Candomblé, da Umbanda? Não existe. Então, aquilo que vem contra a igreja, sim, aí eu faço o trabalho da defesa. Que um parlamentar legislativo, ele tem tanto no legislativo o seu ataque, como ele tem como impedir com a sua caneta, que é a defesa. Então, eu vou impedir aquilo que vier para a igreja, contra a igreja. Aí sim, aí eu vou fazer o papel da defensiva. Não vai passar banheiro neutro, não vai passar linguagem neutra, não vai passar mas não é lá drogas. Agora a igreja é dona de tudo, né? Não. Isso já não são os princípios. Mas tem uma coisa que vai acontecer. Tem pessoas lá dentro que conhecem o princípio desde a infância. Vai implantar princípio, não religião. Porque você não precisa ser crente, você não precisa ser ético para dizer, eu não vou aceitar que passe um projeto de profissionalização da prostituição. Eu não quero minha filha prostituta de carteira assinada. O cara não precisa ser crente para pensar isso. Exatamente. Basta ter ética e moral. Basta o mínimo, né? Você entende? Então, eu não estou lá para representar a igreja, eu estou lá para fazer um papel de representatividade da mente de Cristo dentro de um congresso. Entende? Por que eu falo mente de Cristo? Porque eu tenho, para mim, com convicção, a política ela é 100% cristã. A gente também tem. Quando você tem, não, eu digo cristão na íntegra. Eu estou dizendo de um cristão, Jesus no que pregava, Jesus no que defendia. Exatamente. Eu estou falando de uma Bíblia com 13 juízes, que nós temos o livro de juízes, o povo esquece que esses juízes eram presidentes. Sim. Né? Inclusive, os feministas ficar mais endemoniadas, tinha uma baita de uma presidenta, né, que era Débora. Boa. Exemplo de mãe, exemplo de líder. Então, assim, eu tenho convicção de que um cristão ele pode mudar o Congresso. Exato. E tem uma frase que eu gosto também, que eu até lancei aquele dia da live, né? Que política e religião, na verdade, elas não deveriam se misturar. Dizem que não se mistura, mas na verdade não deveriam nem ter se separado, né? Tipo, aconteceu tão do nada que começaram... Sabe o que acontece? Eu estou estudando uma coisa chamada pietismo. Pietismo aconteceu na Europa e lá no Reino Unido, quando começou essa onda do pietismo. O que era o pietismo? A separação da igreja com o social. A igreja cuida das almas, o social vai cuidar da política. Pronto. É assim que funciona. Então, com essa retirada da religião, por quê? Os asilos eram da igreja anglicana, ou da igreja luterana, né, ou da igreja ortodoxa, era a igreja quem mandava. No asilo, nos hospitais, era tudo ações sociais religiosas, institucionalizadas dentro da política, com o subsídio da política. Pronto. Vamos tirar isso aqui, política e deixa então os padres cuidarem então da alma dos... Assim nasceu o pietismo. Então, quando nasceu o pietismo, estava acontecendo uma política dentro dos vagões, cheio de judeus, e a igreja fazendo missas sem assistir os judeus serem mortos. Sendo massacrados, né? Entende? O início do socialismo, do comunismo, brutal, com essa separação da igreja. Ou seja, entregamos para o diabo tudo isso. Na mão de bandeja, né? Você entende? Literalmente. Então, como nós entregamos, e a gente pode fazer isso, porque biblicamente o controle era a mente de Deus sobre a política, Josafá recebeu um comando, leva adoradores à frente, vai adorando na frente. Olha como a pegada era diferente. Artaxerxes falou a mesma coisa para Esdras. O que você quer? Você quer levar ouro? Quer levar levitas? O que você quer? Toma, vambora. Tinha um apoio político por trás. Jesus tinha um discípulo oculto, que a Bíblia aponta, que era José de Arimateia, que vai lá, o cara era senador no Sinédrio, chega ainda com mais outro poderoso, que era Nicodemos. Olha os caras com quem Jesus andava. E acabou sendo, teoricamente não, mas de algumas formas meio que blindado, assim, por certos tempos, né? Porque os judeus não podiam saber. Imagina, a gente acredita que esse Jesus é um impostor. Fala que é filho de Deus. Esse cara é um mentiroso. Aí tem um de nós aqui que tá seguindo ele. Pô, qual que é de José de Arimateia? E não é qualquer um de nós, né? Não, era um senador. Então, assim, ele ia se encontrar com Jesus às escondidas, né? O texto fala que era discípulo oculto de Jesus. Isso é muito louco. Então, você vê que em todo o tempo, Jesus também tinha esse respaldo, essa ideia. Tanto que na ideia é o que Jesus fala. Dai a César o que é de César. Exato. Dai a Deus o que é de Deus. O que ele está dizendo? Acredita em mim, mas dê a importância política. Se é lei, obedeça. E se tiver que votar, vota. Vota. Você entende? E obedeça, porque se tá lá como autoridade, no final das contas... E no final eles falam, mas você pregava, você cantava mais, você fazia suas lives aqui, agora você só fala de política, você só fala... Eu falei, amigo, é o momento. Alguém entre nós dois tem que ser macho. Você quer pregar? Então pregue tranquilo e me dá cobertura para falar de política para você continuar pregando futuramente. Exato. Porque vão calar sua boca e você não vai conseguir mais pregar. Para todas as coisas debaixo do céu. E esse é o tempo de falar de política. Acabou, meu irmão. Acabou. Não que se deva passar, mas é o momento que é necessário. Posso fazer uma pergunta até para quem tem em casa? Quer ver que vai dar um nó na cabeça das pessoas? É ano de quê? Esse ano? Eleição. Ano de quê?
De eleição. Eleição. Temos pessoas aqui, técnico, é ano de quê? De eleição. É ano de quê? Eleição. Temos 4 brasileiros no país do futebol, ninguém falou que é ano da Copa. Isso já é. Ainda existe futebol? Essa foi. É ano da Copa e ninguém lembra de Copa, cara. Tem jogo? Um homem Tá chamado vendo? Jair Messias Bolsonaro repatriotou a nação. Agora O você me pegou. Você entendeu? 4 brasileiros aqui, ninguém falou da Copa. Por que política tá na linguagem do povo? Deus é Um bom. homem abriu a cabeça desse povo. Um Boa, homem. boa. Jair Messias Bolsonaro. Boa. E aproveitando o gancho das Isso é muito escolas, né? Eu tô com 30 anos, virei tia do rolê, fazer o quê? Faz parte. E a conversa que eu tenho bastante com o Marcelo é referente às escolas. Na época que eu estudava, eu não lembro de ser tão nojento. É. Sabe? As escolas. Não era tão assim. Aí eu fico numa dúvida. Eu não sei se eu não enxergava, porque eu fui conhecer Jesus com os meus 23 anos. Não sei, conhecereis a verdade vos libertará. Então, não sei se eu não era liberta, não entendo ao certo o que aconteceu, né? Só que hoje tá tipo assim, as pessoas vêm, e como que era você, na época? Você sempre notou Ó, algo? eu estudei numa escola, que essa escola já tinha uma fontezinha de marxismo, mas não tínhamos essa briga de direita e esquerda, até porque nunca existiu direita e esquerda, né? Quando você vê um Alckmin na chapa do Lula, você vê que eu fui enganado o tempo todo. Foi enganado? Era PMDB e PT, né? Tipo, Mas a escola que eu estudei era uma escola de bairro, escola de favelinha, que é o General de Gaulle, lá no Jardim Ibirapuera. Então lá, mas tinha, é engraçado que na época ainda tinha aquele acompanhamento do ensino moral e cívico. A gente hasteava a bandeira, Eu a peguei gente também. cantava o hino, né? Então, não havia necessidade de implantar no coração da gente o marxismo, porque já era um marxismo dominado. Não tinha uma ameaça ao marxismo, né? Hoje não. Hoje você tem que falar. Hoje você tem que falar porque o aluno, o filho do direito, tá metendo a boca na coisa profissional, não é isso e não sei o quê. Você tá vendo aí, vaza Exato. vídeos e tal. Então, ficou nojento, ficou chato. Hoje, por exemplo, eu recebi uma informação que tem um informativo de que meus filhos devem usar máscara. A primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro meu prefeito. E aí? É decreto? Não, mas não é decreto, não. Não é decreto, não é lei, não é lei, não. Então, peraí. Bateu hoje, começou a bater hoje isso, né? Meu filho vai amanhã sem eu sou dessas também. máscara. E o pau vai quebrar naquela escola se isolarem meu filho por causa da máscara. Pronto, Total, simples, total. simples. Então, assim, o povo está aprendendo a lutar pelos seus direitos. O povo Esse está que é o aprendendo negócio. a entender o que é militância, o que é o cabresto. A gente saiu de uma bolha que é a televisão aberta lá, a novelinha ensinando. E aí estão dando voz ao negão da quebrada que tava falando aí. A gente, quando você falou, poxa, eu fui parar lá com o presidente. Eu sou também nascido e criado aqui em Jardim Brasil e do Chaves. Quem sou eu? Quando eu fui ver, tava eu e ela lá em Brasília, em reunião com o presidente. E fui de Minions. Ha. Olha aí! Bolsominions. E a gente foi parar lá Que de carro. legal! O cara aqui, fomos parar em Brasília, 12 horas de viagem. Que legal! Chegou lá, vou encontrar o presidente, os ministros, né? Toda aquela. Não, toda aquela Amigo, figura olha, não eu vou ser bem existe. sincero. Todo aquele. Não, nós temos um governo de amizade. Por exemplo, hoje eu sou amigo de todos os ministros. Amigo, a gente se Sim. fala, a gente liga, eu converso com o presidente, ligo com o presidente, a gente se fala. Então, nós temos essa Queremos amizade. você aqui, hein? Fica a dica. Tá ok? Tá ok? Tá Tá ok? ok, tá ok. Então nós temos essa liberdade com ele. Muita gente do governo, a gente conversa muito. Chegamos a ter um grupo que a gente fazia nossos cultos, né? A gente ora e muita gente do governo estava nesse grupo, que é um grupo de Zoom. E aí, cadê o pastor? Quando o pastor chegar, eu tinha que chegar com meu violão, cantar, ministrar e tal. É muito legal. O respeito que eles têm pela palavra, pelo momento de você orar, de você... Então, quando ele me convidou, que eu tive lá nesse evento no Palácio, passamos um tempo junto. Depois, em seguida, tem um vídeo, vou até te mandar um vídeo, se a edição quiser colocar aí. Já coloca aí, ó. Ó, nós tivemos eu vou te mandar. Aí, ó, enquanto eu tô falando, coloca aí, tá vendo? Vai passar a imagem aí, ó lá. Ó. Esse vídeo, pode ver, ele tá chegando aí, a motociata. Aí tem uma galera toda aqui, ó, prefeito, deputado, todo mundo aqui embaixo, aqui na grade. E lá vem ele. Ele viu todo mundo. Quando ele me viu, ele falou assim: não, você vem, me puxou pela mão. É demais, né? É muito. Esse carinho dele, essa simplicidade dele aí, a imagem, tá vendo? Essa imagem é ele passando, me puxando pela mão. Cara, eu mostro isso aqui, o esquerda fala que eu sou lambibota do Bolsonaro. Sabe o que é legal?
é que nós tivemos surpresas muito desagradáveis nas eleições passadas, com os aventureiros que surfaram na onda, né? Mas eles eram candidatos, eles já tinham projeção de política. Eu não, eu tô tocando meu A mega guitarrinha. candidatura a gente vê depois. Eu tô tocando meu instrumento, tô pregando, eu não tô na vibe deles. Eu não tava montando movimento, não tava na rua, eu não. Então eles subiram ali na onda, deram aquela surfada, meteram lá o Bolsodória, o Bolso não sei o quê, o Bolso... Eu não, eu tô quietinho. Eu fui o contrário. Eu não fui lá e falei, faz uma foto comigo, faz um vídeo. Não. Foi ele quem me convidou, ele que disse, isso aqui é um convite para você vir deputado federal. Então esse peso da responsabilidade eu carrego com muita lealdade e fidelidade. Exato. Então ele sabe, se ele me apontou é porque ele sabe, pelo tempo que ele me segue, os vídeos, que é a minha defesa, ele sabe exatamente que em mim ele encontrou lealdade, que acho que é o que mais falta no governo dele hoje. Na Lealdade. verdade, Deus te honrou, né? Com aquele... O projeto que Deus já tinha, Deus Já honrou, tinha lá atrás. mas eu acho que a palavra-chave aí não é sorte. Cara, que sorte que você teve, não. Não. Lealdade. Exato. O que mais faltou no nosso presidente é a tal da lealdade. Lealdade faltou no Frota, faltou no Kim Kataguiri, faltou no Arthur Duval, faltou no Dória. Arthur Duval nem se fala, né, meu? Tá faltando no Weintraub, eu vou falar. Weintraub, tá Weintraub. faltando. O que tá acontecendo com você é síndrome de Lúcifer. Porque você deveria saber onde eu vou, que lugar que eu vou, se eu quer me usar onde, como que eu me encaixo no xadrez, como que eu posso te ajudar a não montar um governo paralelo. A Bíblia fala que esse governo paralelo, toda casa dividida contra si próprio se desfaz. Exato. Então se prepara que você já está em fim de carreira. Esse é o meu recado para você. Muito me dado. Mesma coisa, Janaína Pascoal. 2 milhões de votos de pessoas indignadas com o governo do PT em 2015 por causa do impeachment. Esses 90% desses 2 milhões eram bolsonaristas. E você não respeita quando você diz, tem que afastar esse cara é doido, é um negacionista. E depois você fala, eu preciso conversar com o presidente. A gente não sabe que hora que é a Ruth e que hora que é a Raquel. Essa sua bipolaridade não faz a gente confiar em você. Bolsonarista raiz não vota em você. Exato. Você não é leal. E o que é legal sobre isso é que antes me perguntavam se eu era de direita ou se eu era bolsonarista, no caso. Gente, sorry, não tem como fugir. Falar é com crente, tem que estar política junto, porque não se separa. Então, tipo assim, Sim. Eu descobri que eu sou, então, sim, bolsonarista. Porque de direita era o Fernando Henrique, era aquela galerinha que considerava de direita. Kim Kataguiri Arthur pra direita? Duval, Mamãe Falei. Arthur Duval não é da Tá direita? diferente essa direita, não tá? Não é. A questão é, o Olavo de Carvalho falava isso. Ele tem um vídeo maravilhoso. Se você deixar, não vou passar na tela, não vou postar pra vocês aqui. Deixa eu achar. Ele fala uma coisa muito linda. Ele fala assim: não basta você. Deixa eu ver, tá dando interferência aqui. Deixa eu achar ele aqui, que eu sempre deixo esses videozinhos que eu gosto demais desses vídeos. Eles me nutrem demais. E o Olavo, ele fala isso. Ele fala: não basta ser direita. Eu acho bonitinho. Tem que ser bolsonarista. Tem que ser bolsonarista. Você já viu esse vídeo? Sim, Já. É demais. Eu vou achar aqui qualquer hora dessa. Eu tenho que ficar criando minhas pastas para eu não ficar caçando. Mas eu acho formidável ele falando. Eu entendi a mentalidade dele. Porque não é a briga de ideias mais, é a briga de um homem. É um homem brigando contra o sistema. É o Bolsonaro. Usado ali como uma ponta de lança mesmo, né? Exatamente. Rasgando os caminhos aí. E muita gente tentou se pegar a rabeira. Só que aí onde vem Deus no negócio, Deus não deixa ficar de pé aqueles que vêm pra... não tô achando aqui, vou tentar achar. Mas é isso, eu acho formidável quando você tem uma ideia montada e você briga por essa ideia, você tem convicção dessa ideia. Então tá surgindo um monte de coisa, tá surgindo um monte de aventureiro, um monte de gente que não entende. A gente foi parar lá em Brasília. E é isso que você tá falando dessa recepção e do respeito por Deus, né? Que eles têm realmente. A gente achou que ia ficar totalmente blindado ali, longe, sem acesso. Quando a gente foi ver, eu tava no altar orando por ele, tava o apóstolo Saito também, estava ali do lado. A primeira-dama Michele, né, ela viu que a gente, poxa, tava meio assim deslocado. Ela veio falar com a gente, a gente tirou a foto, ela falou, mandou mensagem pra célula. Então você vê que eles realmente não são personagens que estão querendo conquistar algo que não tem mais o que conquistar. Não precisa. É aquilo que você falou, qualquer empresa que se botar a mão, qualquer coisa que colocar o nome deles hoje, eles vão ganhar 10 vezes mais do que se ele tiver como um presidente que não pode fazer essas coisas hoje, mas se fosse para falar de grana, se fosse para falar de poder, de dinheiro, né? Realmente é algo assim que a gente sente que é um movimento vindo de Deus mesmo, um movimento de uma pessoa que está se sacrificando o seu cansaço, a sua idade, o seu tempo ali para que a gente possa ter um caminho a seguir. Ele está sendo aquele preparando os caminhos para que a gente possa seguir nesse sentido, não meio para lá, meio para cá, mas realmente
na Não em retidão. cima do muro. Não em cima do muro. O muro tem Não dono. há. E essa galera mostrou aonde eles estavam. Em cima do muro. Exatamente. É muito louco, muito louco. Deixa eu te continuar aqui um pouquinho, porque eu quero entender um pouco além daquilo que está acontecendo hoje com Wesley Ross. Porque se a gente falar tudo que foi almejado, tudo que foi alcançado já, a gente já vê Deus. Deus já está aí, né? Claramente, Claramente. claramente. Você é daqui de São Paulo mesmo, né? Sim. Qual que é a sua região? Eu nasci na Zona Sul, Jardim Ibirapuera. Fiquei Jardim atrás Ibirapuera. do Centro Empresarial de São Paulo, ali perto da João Dias. Tem uma favelinha ali. E aí eu nasci naquele lugar, fui criado ali, Jardim São Luís. E hoje eu vivo em Osasco. Osasco. Eu digo, hoje 16 anos já, né? Que eu comprei meu estúdio lá, montei meu estúdio lá, minha vida toda. Mas tem uma história de vida, porque eu vendia chocolate no trem, que era o trem de Jurubatuba que vinha e fazia baldeação em Eu vendia Osasco. Pra ir pra eu vendia chocolate do trem. Eu gritava no interior, vai, barra, 2 passos, leva barra! Chocolate ao leite, barra, né, barra. E o segurança correndo atrás de mim, eu correndo pra ele tomar minha caixa de chocolate, era loucura. E a estação que eu descia pra comprar, pra abastecer na hora do pico, aquela coisa, eu pulava a estação e voltava pro trem, era Osasco. Então eu criei uma base em Osasco, criei um carinho em Osasco. E Deus já havia falado que no lugar da vergonha ele me daria dupla honra. Amém. Hoje eu Glória a tenho Deus, é maravilhoso duas isso, né? boas empresas em Osasco. Uma delas é que eu levo caravanas para Israel. Todo ano eu levo um grupo de pessoas para lá. Então, e lá funciona uma agência minha aqui, com um escritório lá em Tel Aviv. E meu estúdio de gravação aqui em Osasco. E agora o meu diretório político é Osasco. Então, Osasco. Deus estabeleceu como lugar para tampar a vergonha. Além de ter ido para Osasco, ele também faz um tour pelo mundo inteiro. O mundo inteiro. E aproveitando o gancho, como você foi parar no Haiti? Aquele menino que vendia chocolate no trem foi parar lá no Haiti. O Haiti é o seguinte, depois que eu comecei a viajar muito, fazendo minhas conferências fora, e aí eu vi assim, poxa, eu tô em lugares que eu nunca imaginei estar. Eu fazia conferência na Holanda, Suíça, Bulgária, Itália, Eslovênia, França, Inglaterra, Alemanha, todo ano, Portugal. E são em comunidades brasileiras que já virou um costume. Assim, eu levava uma escola chamada EMA, Escola de Ministros e Adoradores. Então eu visitava todas as igrejas e no final fazia aquele congresso, vinha carros de tudo quanto é país vizinho. Geralmente eu fazia em Zurique, que Zurique vinha gente da Áustria, que é vizinho, da Alemanha, que é vizinho, da Suíça italiana, que vinha gente de Milão, então, e da França, né, que o povo de Genebra ali é a Suíça francesa. Muita gente, então lotava as conferências. Aí um dia eu falei, cara, eu tô tendo essa oportunidade, mas nunca pisei num lugar de extrema pobreza. Eita. Mas eu era visto pelas pessoas um missionário. Ah, o missionário da Inglaterra é legal, né? Da Disney, né? Se bem que eu gosto de pregar de vez em quando pro Pateta, pro Mickey. Eu gosto de... Mas aí eu falei, cara, tá aí. Eu sempre tive isso, porque o meu berço, a minha história, eu conheci um missionário que estava precisando de um amparo lá. E aí ele me chamou, na época do Orkut, pastor, por favor, eu tô precisando e tal. Então, ele é peruano. Um abraço pro Vitor Augusto Chaves. E o Vitor, ele cuidava de crianças lá, e eu fui lá, fui entender, falei, olha, a gente apadrinha crianças, pessoas pagam $30 por uma criança, o que sobra é o que a gente sustenta, a gente come o que eles comem, veste o que eles vestem. E eu olhei aquele galpão e falei, cara, isso aqui, o que eu fiz? Comecei a viajar as minhas turnês, pedindo aos pastores, posso colocar no altar um trabalho missionário que a gente faz e tal, tal. Aí o pastor colocava, o que eu fazia? Eu fazia as pessoas pegarem a conta que ele tinha, aquela conta, como é que fala? Uma conta digital. E também eles mandavam via Western Union, que ele tirava lá pelo Western Pra Union. poder receber lá, né? Lá. Então eu nunca dei conta minha. Então, aí os pastores viram, peraí, o Wesley não tem uma associação, não tem uma conta de banco, não pede dinheiro. Ele só mostra o trabalho e faz as pessoas ligarem lá, mandarem via transfer, que era MoneyGram. O povo pagava pelo MoneyGram ou pela Western Union. E aí, quando os pastores foram vendo, um foi indicando pro outro, indicando, olha que trabalho lindo. Aí eu mostrava os vídeos, crianças comendo terra, porque eu fui lá. Vocês precisam ver, acompanha aqui o forte. vídeo. Não, vou deixar as imagens aqui. Deixa porque, aqui pra gente. Cara, quando eu estive lá, eu tive uma experiência assim. Eu chorei muito, porque eu vi crianças comendo terra, comendo barro. Eu também chorei quando eu assisti. Eu fui no lixão, tirar crianças do lixão. Aí começou a vir aquela ideia de juntar alguns empresários, alguns pastores. Teve um ano que foi pastores comigo, apóstolos comigo. E assim, cada um levou uma oferta, $1.000, $2.000. O Santa Fé foi comigo, o Maurício Santa Fé foi comigo. Foi uma bênção de Camaçari. Foi comigo, juntou o apóstolo Valdir, juntou uma galera. Vambora. Chegamos lá.
Cara, nós compramos um terreno, pra você ter ideia. Compramos um terreno para levantar a sede deles. Uau. Hoje é uma sede só para o povo da glória a Deus. Para quem não tem nada, tá? Nós não temos uma instituição montada. Não, a ideia nunca foi essa. Eu sou tão voluntário como qualquer outra pessoa. Hoje lá são 3 andares, são 21 salas de aula com 72 ajudantes lá, que são os voluntários, que é cozinheiro, quem limpa, quem ensina. Olha que coisa Leva a linda. vida pra eles. Glória a E Deus. hoje, por 30, e hoje, Glória a Deus. e hoje $30 é o que a pessoa mantém uma criança. Então você vira um pai à distância, você escolhe sua criança, é um Isso que a cardápio. gente quer saber, como que a gente faz pra galera ajudar, Ah, é porque muito isso é lindo. sensacional. É muito lindo. Gente, pode entrar no meu inbox, eu passo o contato do Vitor pra vocês, ligam lá, ele vai te dar um cardápio, você vai escolher seu negrinho, sua negrinha, e você vai ser o pai. É bem assim mesmo. E você vai ser o pai ou a mãe à distância daquela criança, abastecendo com 30. Você tem a conta que você pode fazer doações para eles, né? Porque nesse meio tempo nós trouxemos o Vitor para cá, abrimos uma conta para ele, para ter acesso às igrejas que querem fazer Fica mais missionário. fácil, né? Fazem pela MAC, Associação Amor e Ação. Coloca na MAC e ele tem a conta lá, ele tem um cartão, o banco já manda para o setor de banco de câmbio de lá, ele tira lá na República Dominicana, que é o país vizinho. Sim. Então tem todo um mecanismo de como chegar para eles hoje. E hoje, de 1.800 crianças que tem na base, você tem que ver que coisa mais linda. Só ver as cenas aí, ó. 1.800 crianças. Hoje você tem o quê? Menos de 500 são apadrinhadas, então as outras comem o que sobra. Ainda precisa de trabalho, Muito, então. Precisa muito, fazer alguma muito, coisa, muito. né? Conseguimos montar a estrutura, agora tem que acabar. Agora, claro, se nós tivermos 1.800 padrinhos, a gente amplia essa base para botar 3.000 crianças, 4.000 crianças, por que não? Hoje as mães batem lá na porta, desesperado quando a gente chega lá, e bate, esmurra o portão. Por favor, Vitor, dando os filhos, porque Meu Deus do céu. pega meu filho, cria meu filho. Porque aqui dentro eu sei que ele vai ter roupa, vai ter um padrinho, vai ter comida, vai ter. É assim que E aí, funciona. quando a gente fala de uma ONG ajudar alguém aqui no Brasil, são diversas coisas, é um absurdo. Mas lá, quanto que uma pessoa precisa ajudar para alimentar uma criança durante um mês? $30 no mês, você pagou o material escolar, você pagou a roupinha, você pagou a comidinha. Então, assim, $30 por mês. é o que eles calculam para pagar as despesas da casa e ainda sobreviverem com o que sobra. Então, Claro, você apadrinha claro. uma criança, a gente tá falando de um apadrinhamento que com valor de $30 Eu tô falando é o mês inteiro. Mas eu tô falando de um cálculo de 1.800 crianças. Se tivesse essa quantidade de padrinho, hoje o missionário estaria confortavelmente bem morando na casinha dele, fazendo. Então, assim, ele come o que eles comem, sofre junto com eles. A conta que eu fecho é: se uma criança, uma água, uma comida, $1 que seja por dia, um remédio, $1. Estamos falando de 1.800 crianças, então estou falando de $1.800 por dia. Estamos falando de quase R$10.000 por dia, R$300.000 no mês. Então, se alguém fala assim, eu quero ajudar, vou doar 3 mil, 5 mil, 2 mil, isso não é nada. É uma boa oferta, mas na dimensão da verdadeira dimensão necessidade não significa nada. Então, tem gente que fala assim, eu vi o Wesley fazendo um sorteio, que eu faço sorteio de vez em quando. Eu vi um sorteio de uma TV de 65 polegadas, eu vou dando R$120.000. Uau. Eles depositaram direto da conta deles, aí o Vitor entrou na live e falou, ele entrou aqui 120 mil, nós vibramos, aquela Nossa, coisa. que show. Aí o cara fala, pô, 120 mil, eles precisam de 300 no mês. Isso ali é para comer 120 mil por alguns dias e ir embora. Sumiu Como o é que as dinheiro. pessoas acham lindo e aí vê que tem alguém fazendo? É lindo, legal, já tem alguém fazendo. Só que não necessita demais, né? De repente, o pouco que você conseguir se mover, você não consegue os 30, mas se você conseguir alguma coisa, você já fez algo, né? Não, e os que entram dizendo, tanta gente passando fome no Brasil, você vai, querido. Poxa, é outra realidade. No Brasil você tem um Bolsa Miséria, que agora, graças a Deus, Jair Messias Bolsonaro já firmou com R$400 o auxílio. Olha que coisa linda. Então, para quem... O quê? 5 vezes mais, 6 vezes mais do que a pessoa recebia no Bolsa Miséria, né? Então tá aí hoje, mas você tem ONGs, você tem igrejas, você tem pastores. O cara da roça, ele sai, ele tem um rio para tomar uma água, né? Eles não bebem água, a água é suja, barrenta. O cara vai no meio do mato, ele tem um pomar, ele tem um pé de umbu, de manga. Tem a terra dá, né? A própria terra dá. Lá aqui, eles comem a terra porque não tem vegetação. E lá eles comem a terra. Come barro. Então, Brasil celeiro do mundo. A gente tem aqui a facilidade de pensar, né? Agora, se confirma o meu trabalho como parlamentar, é óbvio que eu vou cuidar de muitos Haitis que nós temos no Brasil. Principalmente São Paulo, que tem muitos Haitis. Né? Porque uma coisa é você fazer um trabalho voluntário missionário no Haiti, outra coisa é você ter um subsídio, uma emenda parlamentar para fazer, e você ter uma favela, uma comunidade, uma Cracolândia. Então, graças a Deus, né? eu venho tendo essa bagagem para ter essa mentalidade de trabalho social. Show de bola. Não, então, assim, você que quer ajudar, quer conhecer um pouquinho mais esse trabalho, entra aqui na página, a gente vai colocar o link para vocês, colocar endereço.
vai entender do que se trata, porque assim, o pouquinho que você puder fazer vai fazer a diferença, isso é certo. Amém. Ah, eu tenho alguém para ajudar do meu lado? Ajuda também, mas de repente Deus está te mostrando algo que é justamente para você fazer essa diferença. Exato. É para você, não é para só quem tá fazendo lá. É. A gente espera muito que os outros façam, mas a gente também pode fazer alguma coisa, né? Pois é. Eu acho que isso é muito importante. Então, esse trabalho do Et assim foi algo que mexeu muito com a gente, assim. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho uma filha de 10 Então anos. você mexeu muito com o presidente também. A gente, são crianças e aí entra aquela coisa, né? Ah, é criança, mas não tá próximo, não tá aqui do lado, eu não tô vendo. Mas tem pessoas que estão lá, estão vendo, sabe que é verdade e tá aqui te trazendo. Que bom, Se você que quer a bom. oportunidade de ajudar, Poxa, ajuda. Exato. Obrigado, obrigado. É sensacional. Parabéns pelo trabalho, porque pra gente Exatamente. E aproveitando também, o que te motivou também a querer ajudar também essas crianças foi de acordo com a sua realidade na época da sua infância. Ah, muito, muito. Quando eu vi que eu tive... eu não tive oportunidades. Não foi oportunidades. Oportunidade alguém te dá e aí aquilo que o homem dá, o homem tira. O homem vai dizer, foi eu que dei, foi eu que prestei, eu que ajudei, eu que fiz. Então, Deus nunca deixou que essas oportunidades acontecessem. Então, o que você precisa de acesso. Se você não tem acesso, você depende de oportunidade. Você não tem pessoas que te dão oportunidade. Uma pessoa sem acesso, você não cresce. Exato. Então, eu falei, Deus, já que eu não tive oportunidades, me dê condições de dar acesso às pessoas. E as oportunidades do mundo te chamando na adolescência? Diversas. Sou Eu da ia música. perguntar. Sou da música, né, cara? Sou da música. Chegou algum momento que te balançou? Não, Uau! nunca. Adorei. Não aconteceu? nunca. Vou ser bem sincero. Eu sempre fui muito firme naquilo que eu fui vendo crescendo na minha vida. Montei uma escola de música, depois montei um estúdio, aí vi discos vendendo disco de ouro, de platina, eu vi as coisas acontecendo assim numa velocidade tão grande que eu fiquei com medo de arriscar e falar assim, cara, se eu tirar da mão de quem tá me dando, né? Porque tudo bem, tem um músico que hoje ele sofre muito. Ele é um profissional, ele tem uma profissão, ele tem um instrumento caro, ele tem uma filhinha, ele tem um filhinho, ele paga o aluguel. Ele vai para uma igreja que não entende o instrumento como um trabalho, mas só como uma forma interativa dele estar voluntariamente na igreja trabalhando. Exato. Então, como ele está voluntariamente trabalhando na igreja, e a igreja tem isso como lado muito espiritual, então ele tocar no mundo deixou de ser espiritual e o cara esquece que é o que está pagando o aluguel dele, o leite dele. Então, você tem que ter um senso. Qual que é o senso? O cara que toca numa orquestra, o cara que toca numa banda de baile, o cara que toca na noite, ele tem que ter um filtro. Exemplo, um segurança. Eu trabalho para uma empresa de segurança. Pô, legal segurança, que bacana. E você é o que? Eu sou servo de Deus. Tá, mas a empresa que contrata vocês, que você faz parte, precisa de 5 seguranças para o empresário que contratou para o estabelecimento dele. Você vai, é uma casa de swing, você vai ter que ficar lá dentro vendo os casais transando, você lá dentro junto lá fazendo segurança. Você vai, não vou. Não vai? Não. Então, senso e filtro não tem que ter só na música. É em qualquer área. É em todas as áreas. Simples. Você vai trabalhar numa padaria. Aperta o pão pra ver se o pão grita glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Não, então, é pão gospel? Não. Então não vou vender pão pra crente. Você vai vender pão pra aquela senhora que é do Urubá, que é da Macumba. Você vai vender. Você vai vender. Então, você tem que ser profissional, você tem que ser social, você tem que ser uma pessoa de acesso às pessoas. Então, a música tem que ser respeitada dessa forma. Então, esse filtro a pessoa faz. Certa música eu não vou fazer. Certo ambiente eu não vou entrar. Eu tô no ambiente, mas tô vendo, o pau tá quebrando, a mesa da traição tá rolando ali, a cerveja tá ali, o LSD tá ali, sabe, o Boa Noite Cinderela tá rolando. Exatamente. E eu tô aqui, eu tô oferecendo essa diversão. Fui DJ por 12 anos. Eu tô oferecendo essa diversão e lá no culto eu vou dizer que Jesus salva, Jesus liberta. Cara, eu tô fazendo um papel dúbio, não Jesus rola. mesmo ia nesses lugares. Não rola. Então é o seguinte, o problema não tá na música e isso tem uma forma do pastor, então, aprender. Ou você volta na era levítica e faça o que faziam com os levitas. Pega do que se rende do campo, do cereal, do trigo, pega de todas as receitas da igreja e abastece teus músicos para você não ter que falar que ele tá indo tocar no mundo, viu, pastor? E tem, por gentileza. E tem muitas igrejas que já estão fazendo isso hoje, né? Realmente, não no tempo levítico, mas a gente consegue ver que tem alguns ministérios que têm tratado com esse respeito, com esse carinho, né? Tem músico que não é profissional da música. Ele toca na igreja porque ele é um voluntário, ele toca na música. Tem um cara que fala assim, eu sou músico. Se não cair na conta, a casa caiu. Eu sou despejado e vou pra ser. Mas tanto que isso é também primordial você
acreditar que Deus também ele é fiel para cumprir Lógico. aquilo que ele tem na vida. Claro. Que a galera acaba se corrompendo e agindo como... E tendo como desculpa a própria desculpa. Tipo, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso de determinada, né? Por conta de dinheiro e tal. Só que a gente tem que crer que Deus, ele também supre. Lógico. Ele também... Você, por exemplo, entrou agora no meio da política, mas sem se corromper. Sem perder os seus princípios. Vai fazer a diferença. Crendo Em que nome de Deus Jesus. foi quem te colocou e te levantou lá dentro. Amém. Amém. É isso, então também fica a dica, músicos, não cai só no conto do vigário de... Não. É... Eu, quando jovem, quando eu tinha 13 anos, eu aceitei Jesus, fui caminhar com Jesus. E eu virei um evangelista, assim, com 13 anos. Era uma loucura, assim. Levava uma galera pra igreja. E aí, eu era DJ. Com 13 anos. Começaram a abrir portas que eu sonhava que era... E eu comecei a voltar. Aí, onde ela tá falando da desculpa, né? Eu usei como desculpa que eu deveria estar e tocando nas baladas porque eu precisava da grana. É óbvio que eu precisava, mas na verdade o que eu tava alimentando era minha alma, minha carninha de estar lá com 13 anos e ser o DJ da balada. Baladas de grandes nomes eu toquei. Eu era como se fosse um chaveirinho, um mascotinho, assim. Então eu rodava as baladas, era criança tocando. Com 13 anos, Uau. eu tocava. E aí, ali eu vi que o que falou mais alto foi realmente a minha vontade, não a necessidade. O problema é que as pessoas vão usando desculpas para sua própria vontade. É uma parada né? mais de ego, não de profissão. É, mais de ego. E acha que tem filtro, é isso que é o perigo. O perigo é o filtro, saber se tá realmente sendo filtrado ou se tá... Eu conheço músicos excepcionais, maravilhosos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos um dos grandes maestros do Brasil. Eu te encontrei com ele em Orlando, fiquei apaixonado. Dei um beijão naquele negão, que é o Prateado. O Prateado é o baixista, é o mestre do samba, é quem faz todo mundo, Belo, o grande sucesso do samba, rodeia em torno do Prateado. Ele deu aquele abraço, falou, Wesley, pá, aquela coisa. Aí eu falei assim, pô, negócio, você tem que ir lá na igreja. Eu falei, igreja? Fiquei sonhando com a galera do pagodão, do batucão de esquerda. Eu falei, não, meu irmão. Aqui é servo de Deus na veia, meu irmão. Sou servo da Fernanda, do Emerson, lá são meus pastores, a Fernanda Brum. Falei, caramba. E aí, certas composições, não componho, certas músicas, não toco, certo lugar, não entro. Se tem um batucão, tem a oferenda, não vou. E nego tem que... Isso é filtro. Isso se chama Eu Sei Quem Eu Sou. Que Deus Fica a te chamou dica. pra você alcançar, né? Eu sei quem eu sou. Eu sou o Tem identidade Prateado, em Cristo. Identidade em Cristo. Prateado, beijo, hein, negão? Beijo. Salve! A gente já falou do mundo gospel, da música, né? Então eu acompanhei muito também. Teve não vou citar o nome, mas teve uma pessoa que veio, se converteu e tentou entrar no meio gospel, né? Viver disso, ele queria parar com a música secular. E em particular também, o meu pai, ele é músico, aprendeu a tocar no violãozinho assim, lá em Mariana, Minas Gerais, sem instrução nenhuma. Um músico muito bom também. E a gente entende, eu queria saber o que você tem para falar assim, em relação para quem quer crescer no mundo gospel, porque as experiências que a gente teve assim, de conhecidos mesmo, que não é fácil. Não existe. O acesso é diferente. Não existe. O que aconteceu é esporádico, você tem episódico, assim, aconteceu porque a música rolou, a música deu certo, e, bom, bacana. Então, explodiu, então Deus colocou a mão. Aconteceu isso com o Ludmilla, aconteceu com o Transenac, aconteceu com... Exatamente. Mas uma projeção de carreira é bacana? Ela é bacana, tá? Desde que você tenha uma veia 100% artística. Eu vou trabalhar o digital, eu vou trabalhar meus disparos, eu vou trabalhar o Instagram, eu vou trabalhar ali as plataformas digitais, que é uma outra jogada. Você tem que ter uma agência que te faz toda... Sim, faz o trabalho. O funcionamento do trabalho, exatamente. Então, você, artisticamente, você se projetou para aquilo, com um bom clipe, com boa música, com boa produção, tal. Ok. Na base do milagre, Deus coloca a mão e o cara não tem projeção nenhuma, ele acontece. Antônio Cirilo tá cantando no farol. Poderoso Deus, Antônio Cirilo. Pronto. Poderoso Deus, explodiu. Puf, bora. Então, você nunca sabe o que é a força do dinheiro, o que é a estratégia do marketing, o que é o projeto de Deus. Então, o cara veio, brother, seja só sensível a falar, Deus, a música tá aqui, Amém. a minha entrega tá aqui, agora o que vai ser, nego velho, não tenho ideia. Não posso tem virar como, um né? Cirilo, ou então posso me projetar. Vai ter que ter grana.
Você quer se projetar artisticamente, tem que ter grana. Você vai ter que pagar, você vai ter que pagar o Google AdSense, você vai ter que fazer uma campanha de YouTube pra galera conhecer aquilo que é visto, não é lembrado. Você não vai botar uma música espiritual e os anjos vão descer pra te dar like. Não é assim que vai funcionar. Esse é o problema. As pessoas acham que vai ser um milagre em tudo, né? Mas o milagre acontece. Eu vi um cara pegar uma foto de um celular assim, bater uma capa marrom velha, feia, sem encarte, sem nada, escrever assim, Irmão Lázaro, e vender 4 milhões de discos. Pronto, acabou. Aí tá explicado. Quando Deus quer colocar a mão, faz. Ele vai... E faz. E não tinha era digital. Foi os pirateiros que consagraram Olha o a cara. gente aqui. Não sei. Aí, ó. Ó quem tá aqui. aqui, ele faz. Então o conselho que eu dou pra quem quer entrar, Esse entra é sem total expectativa. Entra com um propósito, sem expectativa. Por que sem expectativa? Você pode trilhar por um caminho muito artístico, se você tiver grana, ou Deus pode colocar a mão em você e explodir tudo, ou a música não sai do lugar e a gente pensa que não está acontecendo, mas já curou centenas de pessoas anônimas que a gente O não sabe. propósito não era crescimento, mas era a cura no anonimato. A gente não sabe o que Quando é. tá no secreto, Deus que Deus sabe, né? honra. É Que Deus que ninguém... sabe. Acham que Exatamente. foi do nada, muito que é um milagre. O mas ninguém bate-papo quer tá pagar. muito gostoso, né? Oh, brother. Assim, o tempo vai passando e a gente nem vai sentindo. A gente que tá fazendo pena. uns 5 podcasts aí, né? Eu vou fazer um Legal. ping-pong com você aqui. Vamos lá, né? vamos lá. E aí é papum. Papo. Papum. Eu sou ruim pra caramba nesse negócio. Vamos ver. Só. Cuidado, hein? É por isso que a gente não faz ao vivo. Cadeira. Vamos lá, uma paixão. Minha esposa. Um sonho. Tem que ser papo mesmo? Papum. Eu tenho tantos sonhos. Papum. Aquele que tá Um já foi realizado, tá aqui hoje. Que Eu já realizou o primeiro Um já sonho, tá foi. vendo? Boa. Um sonho. Ah, Se deixa eu colocar 2, vai. 2. 2. Pode ser? Pode ser 2. Meu sonho maior já está realizado. O maior de todos, de verdade. Era ver um presidente colocar um projeto de um jejum sobre a nação, engrandecendo bandeiras como Deus, Pátria, Família. Eu nunca vi isso na minha história. Ai, Deus. E nós vivemos, então esse sonho foi realizado. Verdade. O segundo é que não tire esse homem de lá. Show. Uau. Glória a Deus. Um exemplo de pessoa. Meu pai. Uau. Comida que mais gosta. Sushi. Sushi. Eu sou um preto diferente. Bichinhos que se mexe? Eu sou um preto diferente. Tá diferente. Uma música. Uma música. Uma música. Uau. Eu compus uma música agora, eu vou colocar ela no ranking, de verdade. Eu vou fazer um automarketing. Decidi te amar. Vocês precisam ouvir essa Decidi música. amar. Escuta aí, ó. Decidi te amar. Minha música. Um lugar? Suíça. Nossa. Chocolate? Eu acho que foi lá que aconteceu aquela parada de Adão e Eva. Não, se aquilo não é paraíso, eu não sei o que é paraíso. Passou por lá, pelo menos. Não. Ou então os caras desenharam muito igual ao paraíso. Será que foi ali que ele descansou? Boa. Muito. Algo inegociável. Bom, falando de valores, tem muitas coisas. Tem que pensar bem. Inegociável. Algo inegociável. Eu vou falar, eu me machuco muito por isso, tá? Perdi muitas amizades por isso e perdi muitos negócios por isso. Eu acho que tá em mim, não tem como eu mudar. Palavra. Boa. Já me feri, já perdi. Putz, dei a palavra. Vou ter que cumprir. Exato. Um herói? O eterno, Glória a Deus. o eterno. Não posso colocar outro nome no lugar dele. Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Conselho para os jovens. Quem está nos assistindo são todas as idades. Mas a gente fala muito para jovens, né? O Pode Crer, ele é um podcast, mas ele é um mover jovem antes de ser um podcast. Quando você falou do evangelismo, nós vamos para as praças, a gente leva essa juventude juntos e pregar a palavra. Então, quem acompanha a gente são esses jovens. Um conselho para os jovens no dia de hoje. Jovens. O mais importante hoje para qualquer jovem é entender que ele está a um passo de maturidade. Essa juventude louca agora de neurônios explodindo, você agora querer conhecer o universo, a vida sentimental surgindo, tudo isso num prazo muito curto vai passar. Digo curto que daqui 4, 5 anos a sua cabeça é outra, viu, jovem? É verdade esse bilhete. Você com 20, de 25, 26, sua cabeça já é outra, você não vai pensar como agora. E é muito rápido. Então eu sei que daqui 4 anos você não vai ouvir o que eu tô falando, porque agora seu ouvido tá tapado, você não vai ouvir o que eu tô falando agora.
Então, grava o que eu tô falando agora, para daqui 5 anos você falar, caraca, por que 5 anos atrás eu não vi aquele cara? E é real. É real. Faz isso. E aproveitando... Então é o conselho que eu te dou para você, que vai daqui 4 anos ver essa gravação, ou se você tiver maturidade para entender agora, projete a sua vida toda baseada no que nós estamos vivendo hoje. Política. Exato. Não deixem roubar teu sonho com socialismo, com comunismo, porque tá aí o feminismo, todos esses ismos, esses movimentos, é para te roubar agora, nessa fase. Para daqui 5 anos você se arrepender amargamente. Então, se salve. Não se trata só de vida cristã, é de vida inteligente. Faça isso. Verdade. E nada, como alguém na experiência, eu falei que eu ia perguntar, eu vou perguntar, para fechar o ping-pong, desenrola, bate e... Eu ia perguntar, eu preciso. Não joga de ladinho, não. Vamos lá, pelo amor da Amarrado. Dá pra ser crente, não. Será que você vai pra onde é que é pra jogar esse negócio? Joga pra onde? Não sei. Ai, Jesus. Eu podia perder a oportunidade. Agora é pra fechar, né? Vamos lá. Queria te agradecer, mas antes de tudo, uma pergunta pra fechar. Claro, claro. Um deputado federal pra São Paulo. Wesley Ross. Wesley Ross. Ore por mim, gente. Não é fácil. É uma luta aí para mais de 100 mil votos. Não é brincadeira, não. Mas eu tenho uma frase que eu carrego comigo que acho que essa é para fechar. A frase é: para onde Deus aponta, ele paga a conta. Amém. Glória a Deus. Boa, Glória a Deus. boa. Fechou. Wesley, muito obrigado pela sua Poxa, presença. Prazerzaço. É a nossa estreia. Que bom. Perdão pelos Tá maravilhoso. perdidos. Perdoa a gente aí também, É, porque a vocês. gente tá começando, mas eu creio que Deus tá no negócio e Tá maravilhoso. eu sei que a gente tá batendo um papo, eu não sei, eu tô conseguindo sentir assim a presença de Deus aqui, porque tá leve. Glória a Deus. A gente começou assim de uma forma onde eu sei que ele tá conduzindo, eu sei que a gente vai conseguir levar esse evangelho para todos os lugares, para todos os lares. Os nossos patrocinadores, né, estão passando aqui nas telas. O pessoal da Cookie Project que trouxe aqui, a gente não tava batendo papo, né? Ah, não. Mas essa Falou você a leva de fonte. presente. Tinha uns negocinhos aqui pra Opa, aí, ó. Caraca, irmão. É chique. Artesanal. Olha, Olha isso aqui. tem feito a diferença e ser presente pra você também, né? Mano. Vamos levar pra essa galera. Aliás, deixa eu dar um recado pra galera. Pode. Meu site está no ar, gente. Muita gente pergunta assim, propostas. O que você vai fazer? O que você tem? WesleyRossOficial.com.br. Só colocar WesleyRossOficial.com.br. Coloca na tela aí. Entra no site, lá você tem depoimentos. Olha, tem depoimentos. Eu me senti chique, velho. Tem depoimento da Leda Nagri, do Oscar Magrini falando de mim. Eu tenho de quem mais? O Alan dos Santos, Daniel Silveira. Eu tenho o presidente Jair Messias Dutra, escreveu um depoimento pra mim no meu site. Dá licença. Que surpresa. E lá tá minhas ideias, tá minhas propostas, tá minha história, tá um projeto social. Muitas coisas vão conhecer. WesleyRossOficial.com.br. Deixa eu pegar um negocinho. Come seu cookie aí, ó, que esse é sensacional. A galera do Tal do Positivo, Dedoco, que tem ajudado a gente aí com os vídeos, né? A Cookie Project, que mandou essas delícias pra gente. Ó, é diferente. Johan Mota Design, quem faz bonitinho, todas olha que as legal. nossas artes. Olha que legal. Chique. Muito bom, muito bom. Faz as nossas artes, desenha aí as nossas... Tudo, né? Tudo vem das ideias da cabeça dele, do Johan Mota. Não, ele não é o meu cunhado, imagina. Não é o irmão dele, brincadeira. Não, mas realmente tem pessoas Ele que manja. apoiam a gente e Queria assim... entender só porque vocês me avisaram no final desse negócio, mas tudo bem. Eu não sei nem porque ele É avisou. porque eu ia levar ela pra amiga. casa. Aí não deu tempo. Tava até lacrado o negócio. E se você quer ser um apoiador do nosso programa, né? A gente, na verdade, tem feito tudo isso como um sonho. Aquela coisa, Deus falou, Deus apontou e eu tenho certeza que Ele vai suprir. Então você pode nos apoiar, entre em contato aí, tanto para colocar sua empresa com a gente, como para ser um apoiador também. Esse programa não é pra gente arrecadar a grana, não é pra gente alcançar as pessoas com o evangelho, com E a Paloma testemunhos. também, amor. Não posso esquecer, os meus filhos. Lógico, ó. Ó, Tá show? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado desse papo, né? Porque eu adorei. Espero que pra vocês também realmente
faça a diferença na vida de vocês, com esse pastor maravilhoso aqui, com essas histórias, né? De Passou vida. a arritmia. Passou a arritmia, Uau! passou a tremedeira. Ó, tô viva, tô bem. E é isso aí. Deus abençoe, gente. Muito Obrigada, obrigado. gente. Valeu, gente! Valeu. Com